Olá, meus queridos, meus amados irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, meus queridos, eu tenho o imenso prazer de cumprimentá-los a todos vocês, na bendita, na eterna, na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não somente hoje, mas que seja para toda a eternidade. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito: Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Glória a Deus. Eu quero, meus queridos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela sua preciosa e pela sua maravilhosa companhia. A você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus, que Deus continue te abençoando, te recompensando pelos minutos e segundos que você tem deixado seus afazeres. Meus amados, o versículo em que lemos, ou os versículos em que lemos, nesta oportunidade, nos mostra que Jesus, o texto se inicia, este capítulo, nos falando de um casamento que houve em Caná da Galileia. E Jesus estava presente neste casamento, juntamente com seus discípulos e também com a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no decorrer daquela festa, daquele evento de casamento, acabou-se o vinho. E no momento em que acabou-se o vinho, imagine que decepção aquele noivo iria passar naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. A mãe de Jesus vai até a Jesus e diz: olha, o vinho acabou. Eles não têm mais vinho. Imagine a decepção, porque aquela festa poderia se encerrar naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus responde à sua mãe e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, queridos, eu quero abrir um parênteses, louvado seja Deus, e em dizer para você que o nosso Deus, Ele trabalha, Ele age no momento exato. Ele opera na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele nunca se atrasa e não se adianta. Ele chega no momento exato. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos para esse texto, nós lembramos de muitas histórias na Bíblia que o desespero já estaria tomando conta da vida de muitas pessoas quando eles menos imaginavam, eles menos pensavam que o milagre poderia acontecer. Jesus chegava na hora certa. Por exemplo, na casa de Jairo, a filha de Jairo já estava morrendo. Louvado seja o nome do Senhor. O servo de um centurião já estava à beira da morte. Jesus chega no momento exato
no momento determinado e opera o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente pretende que Deus age na nossa hora, no nosso tempo, no nosso momento. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, queridos, pela nossa insistência, pela nossa pressa, estamos apressados demais. Às vezes as coisas acontecem, mas não acontecem da forma que a gente pretende que seja. Por isso é que é maravilhoso, é bom que as coisas aconteçam na hora do Senhor, na hora de Deus. O vinho aqui acabou. A mãe de Jesus chega para ele e relata para ele: olha, o vinho acabou, eles não têm mais vinho. A festa pode se encerrar agora. Veja que decepção ia passar aquele noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus dá uma resposta para ela que ainda não tinha chegado o seu momento. Eu não sei que você que me assiste nesse momento, nesta oportunidade, eu não sei de que milagre você está pretendendo. Eu não sei se aquilo que você tem colocado nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, está durando ter resposta. Louvado seja Deus, porque talvez você quer no seu tempo, na sua hora. Mas o momento de Deus é outro, queridos. Deus não trabalha de conforme a vontade humana. Ele trabalha segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está querendo algo de imediato, e às vezes você tem se desesperado, como foi o caso aqui de muitos que estavam nessa festa. Houve um desespero porque o vinho teria acabado e eles não teriam solução, eles não teriam como fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E imagino que bateu o desespero. E agora, o que vamos fazer? Porque é isso que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a aflição bate em nosso coração, a gente se desespera. A gente fica sem saber que decisão tomar em nossas vidas. Por isso é que é necessário, queridos, nós estarmos em comunhão com Deus. Por isso é necessário que nós estejamos conectados com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que a gente não entre em desespero. Imagina esta situação. O vinho acaba. O povo começa a ficar apreensivo. O noivo começa a imaginar que decepção naquele momento iria passar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles recorrem à mãe de Jesus. Jesus até chega para Jesus e diz: o vinho acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas depositam a sua fé em Maria, em Pedro e em João, sabendo que eles não podem fazer milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Deus, somente o Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz que tudo que pedimos a Ele, Ele vos concederá, a fim de que o Pai seja glorificado. Bendito seja Deus para todos sempre. Só Jesus pode operar milagre e fazer coisas impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor aos olhos humanos. Louvado seja Deus. Então eles vão até a presença, a mãe de Jesus chega até ele e disse a ele: o vinho acabou, eles não têm mais vinho. E Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda não é o meu momento. Ainda não é o momento de eu agir, de eu trabalhar, de eu operar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ainda eu creio que totalmente ainda não tinha se encerrado. Louvado seja Deus. E no momento, o Jesus chama os seus discípulos, chama os serventes que estavam ali servindo aquele vinho naquele momento
e manda a eles que enchesse as talhas de água. Louvado seja Deus. Os serventes, imagino que ficam assustados com aquele mandamento de Jesus. Louvado, porque Jesus, queridos, ele nos manda, às vezes, fazer coisas que aos nossos olhos é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Existe causa para nós que é difícil de ser resolvida. Para Deus é fácil. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a soberania, Ele é poderoso em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente não sabe, de fato, descrever a bondade de Deus, a soberania de Deus. Deus é maravilhoso, querido. E quando Ele ordena, a nossa missão é obedecer. A nossa missão é executar os projetos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor manda que aquele servente enchesse aquelas talhas de água. Louvado seja Deus. Imagine a surpresa. Imagine que aqueles homens ficaram apreensivos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus nos descreve, nos diz que aqueles homens obedeceram os mandamentos do Senhor. Eles encheram aquelas talhas de água totalmente. Louvado seja Deus. Quando ele enche aquelas talhas de água, Jesus disse a eles, tira agora e levar ao mestre-sala, porque teria que passar por uma provação. Louvado seja o nome do Senhor. Se o mestre-sala aprovasse aquela bebida, estaria aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Jesus dá uma ordenança. Vocês tiram e levam ao mestre-sala. Queridos, a palavra de Deus nos descreve, e nós lemos nesta oportunidade, que eles assim fizeram, obedeceram. Primeiro que o milagre para acontecer requer obediência. Louvado seja Deus. Deus não faz nada na vida de pessoas desobedientes. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina se eles tivessem se recusado de tirar aquela água. Mas eles não se recusaram. No momento em que o Senhor ordena, tirai agora e levar ao mestre-sala, eles obedeceram. Você quer alcançar milagre? Você quer ver Deus trabalhar na sua vida? Você quer ver Deus trabalhar na vida da sua família? Você quer ver Deus trabalhar no seu ministério? Você quer ver Deus operar grandes maravilhas na sua vida? Obedeça, porque a obediência é maior do que o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que se sacrificam bastante. Tem muitas pessoas que até oram muito, se consagram muito, mas na hora da obediência não obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem como Deus trabalhar desta forma. Deus trabalha com a obediência e também com os dois, com o sacrifício. Mas a própria palavra de Deus, ela nos diz, ela nos afirma que a obediência é algo maior do que o sacrifício. Porque se você obedecer, louvado seja Deus, e não se sacrificar, não dá em nada. Mas se você se sacrificar e também não tiver obediência, nada feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus ordena aqueles serventes que tirassem água e levassem ao mestre-sala. Queridos, a palavra de Deus nos diz que quando o mestre-sala prova aquela água, ele ficou maravilhado. Louvado seja Deus. Ele ficou, de certa forma, louvado seja Deus, muito alegre, porque ele chama o noivo e relata o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Imagino que o vinho que eles beberam de início, que ele estava bebendo, não era um vinho inferior, porque não se servia um vinho de má qualidade em uma festa judaica.
teria que se servir o melhor vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele faz o elogio, o mestre-sala faz o elogio àquele noivo e disse a ele: todos costumam pôr o vinho bom primeiramente. Quando todos já beberam fartamente, já estão embriagados, serve-se o inferior. Porém, tu guardaste o melhor vinho até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que Deus faz é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda não vi um ser humano que reclame-se das maravilhas de Deus. Quando Deus opera, quando Deus faz, Ele faz para ficar na história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o noivo naquele momento, amados, recebe o elogio. Ele recebe um aplauso do mestre-sala. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele disse: tu guardaste o bom vinho até agora. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Queridos, guardem, preserve o que você tem de melhor. Louvado seja o nome do Senhor, para entregar ao nosso Deus. Bendito seja Deus para todos sempre. Não façamos as coisas de qualquer jeito. Não trabalhamos de qualquer maneira. Não fazemos as coisas para Deus forçados. Não, senhores. Louvado seja Deus para todos sempre. Dê o seu melhor para o Senhor. Trabalhe oferecendo a sua melhor energia, a sua melhor disposição para o Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus, Ele merece o melhor de nós. Ele entregou a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que venhamos a entender o sacrifício do Senhor pelas nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nesse momento, nesta oportunidade, louvado seja Deus, quando o mestre-sala chama o noivo e disse: olha, tu guardaste o bom vinho até agora. Louvado seja Deus. Não faça, não dê de metade aquilo que você tem de melhor para oferecer ao nosso Deus. Dê o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agrade o coração de Deus. Agrade ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu devo agradar a Deus? Dando o meu melhor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecendo a soberania do Altíssimo na minha vida, como também na sua vida. Faça aquilo que há de melhor para o nosso Deus. Louvado seja Deus, porque Deus se agrada daquilo que é bom e agradável. Eu quero deixar esta rápida e breve meditação, pedir a Deus que abençoe a sua vida, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe estas mensagens com seus amigos, no grupo da sua igreja. Que Deus o abençoe a você, toda a sua casa e toda a sua família. Fique na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.